tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, eu sou bispa da Igreja Apostólica Apocalipse. Eu, juntamente com meu esposo, o bispo Fernando Nakarato, sempre estamos aí, trazendo uma palavra, de Deus para o teu coração. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, compartilha este vídeo com as pessoas que você sentir no teu coração, seja um evangelista do Senhor. Talvez você fale assim, eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom para cantar, eu queria tanto fazer algo para o Senhor. Faça algo para o Senhor, seja um evangelista. Mande esse vídeo para as pessoas, compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza, querido, que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, É uma semente que é lançada e no tempo certo ela vai dar frutos. Amém? Quero deixar uma palavra para você que está lá em Mateus. Olha que interessante essa palavra, lá em Mateus capítulo 11, no versículo 3. Vamos lá. Pode ser no 2 para a gente ficar dentro do contexto. Diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha que interessante, você sabe, acredito que você já teve a oportunidade, de ouvir sobre João Batista. João Batista era aquele que veio para anunciar a vinda de Jesus, para anunciar o evangelho de Cristo. Então ele foi o precursor. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista ele veio preparando o caminho, para que Jesus então chegasse e as pessoas o reconhecessem, e as pessoas tivessem a oportunidade de saber quem era verdadeiramente Jesus, porque João Batista já vinha anunciando a vinda de Jesus. Então, João Batista, querido, todo o ministério dele é voltado justamente em anunciar a vinda de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele era alguém que ele não negociava os seus princípios, ele não era alguém que cedia, ele era alguém que ele foi até o fim para defender aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria. E a palavra do Senhor vai dizer então que ele foi preso. João Batista, quando ele fala, isso que nós lemos, ele está no cárcere, ele está preso. E é interessante que quando João Batista está preso, ele fala para os seus discípulos: olha, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo que nós estávamos esperando ou se nós devemos esperar por outro. E olha isso, é muito interessante isso, porque João Batista era alguém que estava anunciando a vinda de Jesus. Era alguém que conhecia Jesus, Era alguém que caminhava com Jesus. E agora ele manda perguntar se Jesus é o Messias mesmo. Quer dizer, como que você fala de alguém, prepara o caminho para alguém e depois você acaba perguntando para essa pessoa: mas era você mesmo que nós estávamos esperando? Logicamente que a Bíblia não vai dizer exatamente qual era o sentimento de João Batista, mas a gente pode deduzir algumas coisas através desta fala de João Batista. A grande verdade, querido, é que quando Jesus veio, as pessoas que estavam na expectativa do Messias achou que Jesus viria como um libertador desta terra, Que Jesus viria e que Jesus ia resgatar o seu povo, talvez, até com a ideia daquilo que Moisés fez no Egito, através de Deus. Talvez eles estavam com essa ideia, que Jesus ia vir, que ia ter praga, que Jesus ia lutar, que Jesus, ia botar fogo em todo mundo e que novamente eles seriam libertos, e seriam um povo escolhido e tudo mais. Mas o que acontece? Quando Jesus ele vem, na contramão disso, Jesus ele vem para pregar não o reino da terra, mas o reino dos céus. Sabe o que Jesus estava falando para este povo? Olha, vocês estão tão preocupados com essas coisas terrenas, vocês estão tão preocupados o que eu vou fazer aqui na terra, mas a preocupação de vocês verdadeiramente tem que ser com o reino dos céus, tem que ser com o que vai acontecer depois daqui. Jesus ele veio para trazer, querido, uma mensagem
para dizer exatamente que a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, ela é muito passageira, que nós temos que nos preocupar verdadeiramente com a eternidade, com o momento que estaremos com Cristo e com Deus. E é interessante que agora ele vem então com essa palavra, né? Ele vem trazendo essa palavra do reino dos céus. Ele começa a falar que ele vai ter morada para todos nós. Ele começa a falar de quando, né, nós seremos arrebatados. Então Jesus, ele vem por essa linha. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele viria para libertar os cativos. Lá em Isaías vai dizer que o Messias, ele viria para libertar os cativos. Mas naquela mensagem, eles estavam falando de um cativo não somente físico, mas um cativo de alma, uma pessoa aprisionada, um espírito aprisionado. Jesus, ele veio para mostrar para nós que o reino espiritual é muito maior do que as coisas carnais, do que as coisas terrenas, né? E agora João Batista, então, ele está preso. Então, o que eu conjecturo, né, que estava passando na cabeça de João Batista? João Batista estava falando assim: mas espera aí, o Messias era alguém que vinha para trazer libertação. O Messias era alguém que ia vir para nos libertar. Era alguém que ia vir para nos tirar da prisão. E olha só, eu estou preso. Será que ele realmente é o Messias que nós estávamos esperando? E isso é muito similar a coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. Muitas vezes nós esperamos algo que o Senhor faça, e quando Ele não faz, nós começamos a questionar a nossa fé. Nós começamos a questionar se realmente nós estamos no caminho certo, se realmente vale a pena servir a Deus, se realmente está valendo a pena a gente ir para a igreja, né? A gente começa a ter essa perspectiva. Todos nós, né? Em algum momento a gente fica: será que eu estou fazendo certo? Porque eu achei que Deus ia fazer tal coisa e Ele não fez, né? Eu esperava tal coisa e Ele não fez. Então a gente começa a colocar expectativas de algo que a gente acha que Deus, Ele vai fazer uma mágica e tudo vai ser lindo. Quando na verdade, querido, Deus, Ele quer nos mostrar que tem muitas coisas que nós estamos pedindo para Ele, que nós estamos pedindo para que Ele faça, e na verdade Ele quer nos mostrar que isso não basta para nós, que a gente tem que almejar algo maior, né? A gente tem que almejar coisas que não são terrenas somente, mas coisas espirituais. Era isso que Deus estava nos ensinando. A palavra do Senhor diz que quando Paulo, ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne, e que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse aquele espinho dele. E o Senhor, ele vai dizer: olha, Paulo, a minha graça, ela te basta. O que Deus estava dizendo? Olha, eu não vou tirar esse espinho de você. Eu não vou tirar esse espinho da sua carne, mas você vai entender que comigo a minha graça vai te bastar, né? Essa enfermidade que você tem, essa dor que você sente, é algo tão pequeno perto daquilo, filho, que você vai viver comigo na eternidade, perto daquilo que eu vou lhe proporcionar um dia. Então, até Paulo vai dizer, era algo que vinha me esbofetear para me lembrar, né, da minha fraqueza. E é bem isso. Você já pensou se Deus, ele fizesse tudo aquilo que a gente pede para Ele nas nossas vidas? Se Ele nos desse tudo aquilo que a gente quer, será que nós seríamos pessoas aptas a renunciar às coisas por Deus? É que nem um filho, né? Se você for dar tudo aquilo que o seu filho pede, ou fazer todas as vontades do seu filho, talvez você vai criar uma pessoa que não está futuramente, um cidadão que não vai contribuir, né, pela sociedade. Muito pelo contrário, vai ser uma pessoa provavelmente muito difícil de se lidar futuramente. Vai ser uma pessoa que não está sujeita às frustrações, vai ser uma pessoa que não consegue lidar com a palavra não, né? Então você está criando, na verdade, uma pessoa que lá na frente vai dar problema, com certeza. Então, quando Deus, muitas vezes ele fala não para nós, muitas vezes quando Deus ainda não fez aquilo que a gente achava que Ele ia fazer, aquilo que a gente esperava, a nossa tendência é nos frustrar com Deus. A nossa tendência muitas vezes é se magoar com o Senhor. Mas o Senhor aqui, e João Batista passou por isso também. Ele começou a questionar se Jesus era Jesus mesmo, porque ele estava preso ainda. E Jesus ia libertar os cativos.
Mas havia um propósito, querido, na vida de João Batista. E você conhece a história. João Batista, ele não foi liberto da prisão e João Batista morreu. Mas ali havia um propósito de Deus. E Jesus, ele queria mostrar isso. Olha, nem todo mundo vai ser liberto. Nem todo mundo vai ser curado. Nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ter experiências, né, iguais. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua experiência. Então não adianta a gente querer se comparar com o outro, porque cada um vai viver a sua história debaixo de um propósito de Deus. Então não adianta a gente querer nos comparar um com o outro. Não adianta a gente querer viver a história que o outro está vivendo, porque o outro tem um contexto com Deus, o outro tem uma realidade com o Senhor e nós temos outra. E Jesus, sabiamente, querido, para encerrar, ele vai dizer assim para os discípulos de João Batista. Ele fala, olha, vai lá e fala para João Batista o que vocês estão vendo. Simples assim. Ele não falou, lógico, eu sou Jesus. Ele não falou, nossa, que pergunta é essa, João? Na altura do campeonato, você vem perguntar se eu sou Jesus? Que isso? Jesus, ele não fala nada disso. Ele só fala para os discípulos, olha, vai lá e fala para ele o que vocês viram. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Então Jesus aqui, sabiamente, ele vai responder isso para João Batista. E Jesus, sabiamente, está respondendo isso para você hoje. Você que muitas vezes tem dúvida do propósito de Deus, né, que ele tem feito. Então ele fala assim, olha, contempla tudo que eu faço. Contempla as maravilhas, os sinais, os milagres que eu já fiz na tua vida. E aí você responde para você mesmo, se eu não sou Deus verdadeiramente da tua vida. Se eu não tenho cuidado de todas as coisas. Só porque ele não te deu ainda aquilo que você quer, ou as coisas que você almeja, não significa que ele não tem cuidado de mim e de você. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Espero que Deus tenha falado profundamente com você, porque realmente essa palavra de João Batista, ela nos ensina muito. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo.